E aí, concurseiro, tudo beleza? Aqui é o Luiz Eduardo, sou coach do Estratégia Concurso e hoje eu sou auditor fiscal, mas eu já fui funcionário do Ministério Público da União, fui aprovado no concurso de 2010 e hoje eu queria comentar um pouquinho com você aqui nesse vídeo sem edição, na verdade, sobre como foi a minha aprovação. Claro que no meio desse vídeo eu vou te passar dicas sobre como você pode se preparar para esse próximo concurso do MPU que está para sair aí, mas basicamente eu queria falar sobre como é que foi comigo, desde antes da prova, quando saiu a prova, perto da prova ali, o que aconteceu depois do edital, como é que eu me planejei, é basicamente isso. Então assim, o concurso do MPU ele surgiu para mim, se eu não me engano o edital saiu lá para agosto ou julho, não lembro muito bem, lá de 2010, e eu já trabalhava, na época eu trabalhava num cargo público, mas assim, eu tava desempregado, não estava trabalhando, então eu passei num cargo público primeiro para ganhar na época R$1.200. E já estava trabalhando nesse lugar, tinha cerca de 10 meses. Então eu lidei com as dificuldades de você ter que trabalhar, estudar. Na época eu morava no Rio de Janeiro, né? Eu sou carioca, então da minha casa até o meu trabalho eu perdi 1h40 mais ou menos, 1h30. E na volta era 1h20, era um pouco mais tranquilo, mas era 3 horas no trânsito todo dia. O meu horário de trabalho na época, ele ia se tornar flexível em algum tempo depois dessa prova, mas até o dia da prova eu estava realmente trabalhando todo dia. Eram cerca de 6h30, 7 horas no meu local de trabalho, então era uma carga horária boa, mas enfim, aliada aquelas 3 horas no trânsito ali, eram 9 horas do dia e eu chegava realmente cansado em casa. Eu ia de ônibus, voltava, ia em pé no ônibus, então isso tudo ia cansando bastante. Mas na época eu não fazia nenhum cursinho, nem presencial, eu tinha o material do curso online, eu tinha esse material e foi através desse material que eu comecei a estudar. A gente tinha na época alguns boatos sobre a saída do edital do concurso do MPU, então eu dei uma olhada no edital anterior, vi mais ou menos as matérias que caíam e comecei a me planejar em relação àquele conteúdo ali. Aí já vai uma dica para você. A gente está hoje nessa mesma situação, o edital ainda não saiu, mas está a previsão para ele sair no mês de setembro aqui de 2017, que é quando eu estou falando, e você tem o edital anterior, o edital do último concurso. Lá tem as mesmas matérias praticamente do meu concurso de 2010, então é uma coisa bem repetida. Então você já pode começar a se planejar, começar a estudar essas matérias do edital. Muita gente fica perguntando, mas qual matéria eu vou estudar primeiro e tal. Se você tem essa dificuldade, está se importando com isso, tudo bem. Mas na dúvida, estude alguma daquelas matérias. Começar a estudar é o primeiro passo, é o mais importante. Quando sair o edital, você vai olhar lá para aquelas, 7, 8 matérias e já vai de repente ter estudado 4 e tá em curso, está finalizando algumas. Então o mais importante é começar a estudar. O concurso do MPU, a gente pode ver hoje que ele é um concurso certo, então ele tem o edital, 2 meses depois geralmente é a prova e geralmente 2 meses depois ele já está chamando os candidatos. Foi assim no último concurso, foi assim no meu concurso e provavelmente vai ser assim nesse concurso também. Então uma chance de você, para esse próximo concurso, de repente fazer essa prova. O edital deve sair em setembro, a prova 2 meses depois e mais 2 meses de repente você está trabalhando. Então é um concurso que você tem a possibilidade de estar trabalhando nele de repente até final do ano. E foi o que aconteceu comigo. A minha prova foi em setembro e em 27 de novembro eu estava trabalhando, né? Mas eu vou contar isso um pouquinho depois, deixa eu falar a coisa na ordem. Então beleza, eu comecei estudando, estava estudando um pouco assim, descompromissado, não estava dando aquela carga horária toda, de fato o trabalho estava me cansando, como eu estava há pouco tempo no trabalho eu queria mostrar serviço, quando saiu o edital do MPU eu estava trabalhando cerca de 7, 8 meses. Mas aí depois saiu o edital, no dia que saiu o edital eu estava até no trabalho, estava bem ocupado, não pude olhar, fiquei bem nervoso, mas aí chegando em casa eu parei, praticamente foi a noite toda ali olhando o edital, olhando o material, vendo se eu ia fazer cursinho presencial, se eu ia assistir videoaula, o que eu ia fazer. E pelo tempo que eu tinha para estudar até a prova, eram 2 meses entre edital e prova, eu decidi que eu tinha que fazer uma preparação mais rápida, porque tinha conteúdo ali que eu não tinha estudado ainda. Então eu decidi estudar por material em PDF. E foi a melhor coisa que eu fiz hoje, olhando para trás, porque se não fosse pelo material do PDF, eu teria que primeiro estudar ou cursinho presencial ou videoaula. O cursinho presencial para mim não dava, porque eu trabalhava, eu perdia muito tempo. Então teria que ser videoaula. Se eu estudasse pela videoaula, eu já sabia que a atividade de você assistir uma videoaula, pode perceber isso, você só está recebendo, você não está tendo uma atividade ativa de você mesmo ler. Fora as distrações que a gente tem, você está assistindo videoaula ali, do nada você começa a viajar, lembra, sei lá, de alguma coisa da sua vida,
e a concentração vai embora. O PDF não, né? No caso a apostila aí, o PDF você começa a estudar e você tem que estar entretido ali, senão o teu assunto não segue em frente. Fora que a linguagem do PDF é mais objetiva, então isso que me atraiu. Comecei a estudar pelo PDF, no começo eu tive um pouco de dificuldade, porque eu não tinha um professor para explicar, não tinha esse apoio, mas depois da primeira aula em PDF, segunda aula em PDF, você vai se readequando, tá? Então é incrível a nossa capacidade de se readequar às diferentes situações que a gente tem. E eu falo isso também em relação ao meu trabalho. Na época, para mim estudar e trabalhar foi uma experiência diferente, eu não estava acostumado com isso, tive que lidar com isso aí do jeito que veio, e eu lembro que eu sentia muito sono, eu chegava em casa do trabalho, eu sentia muito sono. Na época eu trabalhava de 2 da tarde até 8h30 da noite, mais ou menos, eu que fechava lá o local onde eu trabalhava. Então assim, eu pegava o ônibus em casa meio-dia, almoçava 11 horas, pegava o ônibus meio-dia, voltava ao trabalho, saía do trabalho 8h30, chegava em casa ali umas 10 horas. Engraçado que o meu dia parece que não rendia nada, porque como eu tinha que estar almoçando 11 horas para sair de casa, eu não conseguia acordar cedo na época, eu não tinha motivação para isso, eu acordava já... Se eu acordasse 8 horas, mesmo assim, 11 horas eu tinha que estar já almoçando, me preparando já, eu tinha que caminhar até o ponto de ônibus, demorava uns 20 minutos caminhando. Então assim, eu não tinha força para poder me dedicar para aquilo ali, para acordar mais cedo, para minha manhã render. Eu tinha que acordar, sei lá, 5h30 da manhã, 6 horas, para sentir rendendo. E quando eu voltava do trabalho para casa, chegava em casa já 10 horas, não dava a mínima vontade de estudar. Então quando o edital saiu, foi realmente uma mudança de estudo. Aí realmente eu comecei a me dedicar, tive motivação para acordar mais cedo. Conversei com o pessoal no meu trabalho para a possibilidade de eu tentar mudar para o horário da manhã, eu não consegui. Tinha uma colega que trabalhava comigo, ela também ia fazer o concurso do MPU e ela já estava trabalhando na parte da manhã, né? Então não deu certo, mas foi bom porque diante daquela situação eu consegui perceber que eu realmente consigo mudar, eu consigo fazer o que tem que ser feito. Foi o que aconteceu na época. Então beleza, eu me acostumei, comecei a acordar mais cedo, foi bacana porque o edital ele te traz isso, ele te dá essa motivação ali. Eu fiquei só na dúvida de para qual área fazer o concurso, porque tinha Brasília, e Brasília tinha a perspectiva de chamar muito mais candidato, e o edital era regionalizado, né, as vagas. E eu morava no Rio de Janeiro, eu queria ficar no Rio de Janeiro, perto da minha família. Então eu dei uma pesquisada e eu percebi que não necessariamente o local que tem mais vaga é o local mais fácil de ser aprovado. Geralmente porque vai todo mundo para lá, né? Então eu decidi concorrer na vaga do Rio de Janeiro, eu pensei, seja o que Deus quiser, eu vou me preparar aqui para atingir isso aqui. Eu dei uma olhada no último concurso para ver a nota de corte. Então, assim, o teu concorrente tem que ser a nota de corte. Não tem que ser outros candidatos. Não fique parando para pensar, mas tem um monte de gente boa, eu não estudei nada antes do edital, e agora? O que vai acontecer depois do edital? Eu não vou conseguir estudar tudo. Não pensa nisso. Pensa que você tem que ter uma determinada nota de corte para ser aprovado nesse concurso. E na época, o meu concurso, a cada questão que eu errava, ele anulava metade de uma questão certa. Então ele tinha essa peculiaridade. Então é bom você analisar, geralmente com concursos do mesmo cargo, na mesma época, analisar a nota de corte média. Geralmente o que eu percebo é o seguinte, se você, no concurso no caso de nível médio, que era o que eu fazia, ou de nível superior de tribunal, se você fizer uma nota de corte ali por volta, um concurso bem concorrido mesmo, se você fizer uma nota de corte por volta ali de 87%, você garante a aprovação, é geralmente o que acontece. Mas no meu concurso depois eu fui chamado, né, eu passei na 8ª colocação, empatado ali, acho que empatei com 1 ou 2 candidatos, não lembro, mas sei que eu passei na 8ª colocação, lá para a área do Rio de Janeiro, e depois entrou um monte de gente depois, né, na época no edital, se eu não me engano, eram 20 vagas, alguma coisa assim, mas eu sei que depois, até onde eu fiquei lá, até onde eu trabalhei, que hoje eu sou auditor fiscal no estado de São Paulo, mas até onde eu fiquei lá, tinha chamado até os 60, tá? Até os 60 da lista de espera pro Rio de Janeiro. Para Brasília foram 100 chamados inicialmente, mas depois chamou muito mais gente. Então não sei se a análise no final foi essa, mas eu sei que apesar de Brasília ter mais vagas que o Rio de Janeiro, a nota de corte no Rio de Janeiro foi mais baixa. Geralmente Brasília é bem concorrido. Então foi isso, comecei a me preparar, saiu o edital, comecei a me preparar, pesquisei, decidi que eu ia começar a estudar por PDF e minha vida mudou, comecei a estudar mais, meu fim de semana eu tinha que render, porque como eu trabalhava, eu tinha que tirar carga horária de algum lugar, comecei a me dedicar bastante fim de semana e basicamente a organização que eu fiz é uma organização, acho que não vale a pena falar nesse vídeo como eu fiz isso, mas tem um vídeo lá no canal do YouTube do Estratégia que eu tô falando, que eu tô sugerindo como seria a melhor preparação para o concurso do MPU. A gente já gravei um vídeo lá falando sobre isso, eu e o professor Ronaldo Fonseca. E quando saiu o edital desse concurso, a gente
se compromete com vocês aqui de quando sair o edital, ali se der na mesma semana a gente já vai gravar um outro vídeo, né, lá no canal do YouTube do Estratégia, para poder falar como é que tem que ser a preparação pós-edital, analisar as diferenças, analisar esse edital e trazer todas as informações para vocês. Mas basicamente eu analisei a quantidade de PDFs que eu tinha que estudar, calculei a carga horária média que eu demorava para estudar cada PDF e cheguei a uma conclusão, a um total de horas que eu tinha que estudar para aquele concurso, para chegar bem. Por minha sorte, o tempo que eu estava estudando, que eu fiquei me dedicando, foi legal porque eu percebi que eu conseguiria estudar todo o conteúdo, né? Então eu estudei todo o conteúdo. Nas 2 últimas semanas da prova, eu falei que eu me preparei assim para só revisar. Eu falei, não, tem que terminar todo o conteúdo em até 2 semanas. Me dediquei pra caramba, estudando pelo PDF também foi o essencial. Se eu tivesse assistindo o vídeo aula, não teria conseguido, mas deu certo. Nas 2 últimas semanas, então, fiquei só revisando, estudando lei seca, fazendo exercícios. Na penúltima semana, então, fiz muito exercício para realmente começar a utilizar o exercício naquele momento para fixação, para memorizar. E na última semana da prova, acho que até parei de fazer exercício, eu comecei a revisar mesmo, porque o exercício que eu fazia nas semanas anteriores, eu pegava o feedback daquele exercício, então assim, tudo que eu aprendi no exercício, todas as pegadinhas eu vinha e anotava no meu material de estudo, nos meus PDFs, eu ia anotando ali, ia jogando, tudo PDF. Automaticamente, quando eu ia revisar esses meus PDFs, eu estava revisando a parte teórica, os meus grifos, né, minhas anotações de material, e também já estava tendo acesso ao conhecimento que eu tinha obtido fazendo exercício. Então, isso que valeu muito a pena, porque na última semana eu fiquei só revisar para mim era mais rápido do que fazer exercício, mas ao mesmo tempo, ao revisar, é mal bem como se eu estivesse aproveitando os exercícios que eu já tinha feito lá atrás. Eu lembro que a minha prova foi no período da tarde, então no dia anterior eu estudei até 2 horas da manhã, fui dormir, no dia seguinte acordei umas 9 horas, então dormi por volta de umas 7 horas ali, acordei 9 horas, eu estava na casa de um amigo que ia fazer o concurso também, e a gente já acordou pegando material para estudar, então eu sempre gostei de estudar até entrar na prova, isso vai de cada um. Claro, se você for uma pessoa muito nervosa, que fica muito ansiosa, talvez isso não seja mais recomendado, mas para mim funcionou. Sendo sincero, não sei se o que eu estudei antes da prova chegou lá e caiu, assim, não sei dizer isso. Acho que se tivesse caído eu teria lembrado, mas não acho que aconteceu. Então assim, o estudo é realmente feito antes, não é no dia da prova que você vai resolver. Pode ser que você veja alguma coisa, abre a prova, tava lá, mas será que você não lembraria daquele assunto se você também não tivesse visto ali na véspera? Então é basicamente isso, o estudo é feito realmente antes. Mas na prova eu cheguei e eu sempre tentava ganhar confiança no começo da prova, é isso que eu te recomendo também. Tenta começar a prova e já ganhar, já tentar ficar maior do que a prova. Eu cheguei na prova, não entrei logo numa matéria que eu não era tão bom quanto português. Eu não entrei logo nessa matéria, eu fui direto numa matéria que eu me sentia mais seguro. Fui lá nessa matéria e também não fiz qualquer questão daquela matéria, eu fiz as questões que eram mais fáceis. Fui marcando e as questões que eu já achava ali a resposta e tinha meio que uma certeza, eu já jogava direto pro cartão resposta, porque não ia dar tempo. Na minha prova teve redação, no meu concurso do MPU. Então tinha uma redação e 150 questões para fazer, num tempo de 4 horas e meia ou 5 horas, eu não lembro. Então eu fiquei muito preocupado com o tempo. Então comecei a prova ganhando tempo já, fazendo as questões que eu sabia. E eu falei, eu vou ficar durante 1 hora aqui nessa prova só fazendo as questões que eu tenho certeza mesmo. Fui jogando tudo direto pro cartão resposta. Quando acabou essa 1 hora, eu tava cansado, né? Porque eu fiquei reclinado na cadeira, fiquei pra frente fazendo, né? Numa postura de ataque ali. Mas de compensação eu realmente ganhei essa confiança. Depois, no meio da prova, eu entrei já para questões que você precisa de mais calma para fazer, como o português, para ler com mais calma. Encostei na cadeira, dei uma descansada na coluna, li todos os textos, fiz as questões, para mim funcionou, deu certo. E português é aquilo, eu recomendo que você entre para a prova de português para fazer todas, porque tem gente que faz português, depois vai fazer outra matéria, depois volta para português. O problema é o seguinte, aquele texto que você leu, tem várias questões perguntando daquele texto. Se você for para outra matéria, interromper a prova de português e ir para outra matéria e quando voltar, como é que você vai lembrar do texto? Eu não lembrava. Então eu tinha que ler o texto de novo para poder refazer aquela questão para poder fazer aquela questão que eu não tinha feito ainda. Então eu recomendo o seguinte, entrou no português, entra para fazer tudo. Fiz a prova de português, fiquei meio desconfiado de algumas respostas ali, continuei fazendo. Aí depois de português eu entrei na redação. Redação também, recomendo, entra na redação para fazer, entendeu? Peguei a redação, fiz ali, estava mais tranquilo, porque como eu fiz começo da prova ganhando tempo, foi tranquilo.
desenvolvi os parágrafos de acordo com o curso de discursiva que eu tinha feito, foi um curso online também, era um PDF, eu estudei o PDF, fiz 2 redações, mandei pro professor. A redação, pessoal, é o seguinte, se cair na prova de vocês, aqui na próxima que vai ter, 2 coisas. Primeiro você tem que saber montar a redação e outra você tem que saber o conteúdo dela, ou prova discursiva. Saber como montar você aprende rápido, isso é 1 semana de estudo, 2 semanas você aprende. Depois você percebe que o problema maior é o conteúdo. Se for uma redação, você tem que estar atualizado ali das notícias, né? Notícias até a saída do edital. Geralmente notícia depois do edital não entra mais. E se for discursiva, você tem que estar... O que vai garantir isso é o estudo da matéria, que vai garantir o conteúdo. Mas basicamente eu sabia o formato, fiz, deu certo. Marquei a resposta e saí da prova, tranquilo, né? Até o gabarito. Aí depois veio o gabarito, saí. A conferência do gabarito eu fiquei na dúvida, eu coloquei minha resposta lá no ranking, né? E fiquei aguardando. Aí no ranking eu tava lá embaixo no ranking, né? No começo eu coloquei, fiquei bem no ranking, mas depois a minha nota caiu bastante. Fiquei um pouco decepcionado, comecei a pesquisar qual era o próximo concurso. E num dia saiu o resultado, né? Um amigo meu me ligou do trabalho, como eu acordava tarde, né? Eu tava trabalhando a partir das 2 horas da tarde, como eu falei pra vocês. Um amigo me ligou, saiu o gabarito e tal, saiu o resultado. E quando eu olhei, tava meu nome lá, né? Foi com a nota boa, né? Não saiu classificação, mas eu vi que a minha nota tava muito boa. E a redação ia demorar mais um pouco. Saiu a redação depois, eu vi que eu fiquei na 8ª colocação, tava dentro das vagas, e eu falo pra vocês assim, é uma coisa indescritível você ver sua nota ali, seu nome na lista de candidatos aprovados, né? Classificados ali, aprovados. É realmente descritivo, você percebe que tudo que você fez até ali então valeu a pena, porque antes eu já estava trabalhando, eu já tinha um emprego, tudo bem, mas eu imagino assim, o meu primeiro emprego, esse que eu passei, esse concurso que eu ganhava uns R$1.200, eu costumo dizer que a aprovação nele foi melhor do que a aprovação no Ministério Público da União, porque eu não tinha chão, eu estava desempregado, eu não tinha nada. Então quando eu passei e nesse primeiro concurso lá eu fui aprovado, mesmo ganhando muito pouco na época, foi como se tivesse colocado um chão embaixo de mim e eu não estava mais no limbo, eu não estava mais flutuando assim, com risco de cair em qualquer lugar. Eu tinha alguma coisa. Então a aprovação do MPU foi muito boa, mas realmente a anterior tinha sido melhor para mim. Mas se você hoje está desempregado, quando você passar na MPU, eu sei que vai ser uma coisa realmente indescritível. Eu sou coach no Estratégia Concurso, dou dicas de preparação lá, contribuo lá para o site, trabalho lá, eu recomendo, lá tem os materiais em PDF. Hoje você já tem os materiais em PDF e videoaulas atreladas aos materiais em PDF. Então é excelente se você quiser estudar. De qualquer forma, o PDF ele já contempla o conteúdo todo do edital. Então, se sair o edital, você tiver sem tempo, o PDF é a melhor saída. E os PDF de estratégia, a qualidade realmente é muito boa. Foi depois, através do PDF de estratégia, que eu também estudei para auditor fiscal e fui aprovado no concurso, né? Mas, pessoal, resumindo assim, a minha vida depois como servidor do Ministério Público da União foi excelente. Eu fui lotado no ramo do Ministério Público do Trabalho. Eu tomei posse dia 27 de novembro, entrei em exercício. 1 semana depois eu peguei um cargo, uma função de confiança. Comecei a ganhar R$1.185 a mais. Eu já entrei ganhando na época, né, salário da época, R$3.993 líquidos. 1 semana depois, R$1.185 a mais da função de confiança que eu peguei. Eu era chefe de um setor lá dentro, né, um setor da área administrativa. E na semana seguinte eu já fiz uma viagem para Brasília para ficar um mês para aprender mais sobre a parte orçamentária, financeira. Então assim, pago pelo órgão, claro, não tive que pagar nada, fiquei num hotel bacana. Então assim, meu primeiro contato lá, minha experiência foi realmente excelente. Fiquei 3 anos lá, porque quando eu entrei na MPU, que eu realmente comecei a pagar minha faculdade para fazer um nível superior, para me preparar para outro concurso. Aí fiz um nível superior em qualquer área, fiz em administração pública, um tecnólogo à distância, porque aceitava nos concursos da área fiscal, de auditor fiscal que eu queria ser aprovado. E foi 2 anos, demorou uns 2 anos ali para sair meu diploma, 2 anos e meio. E quando saiu, como eu já estava estudando lá dentro, é um órgão muito bom. Se você quiser entrar e depois se preparar para outro concurso, é um órgão excelente, porque te dá tranquilidade, te dá uma condição financeira boa. Eu trabalhava 7 horas por dia, entendeu? Então é uma carga horária tranquila também. Então eu recomendo realmente o concurso do Ministério Público para todo mundo. Além disso, por exemplo, se você for estudar para um TRE, para um TRT, você vai ter matérias muito específicas. Direito eleitoral, direito do trabalho. Agora, se você for estudar para, por exemplo, técnico do MPU, tem várias matérias que são comuns, caem em vários outros concursos. Só a legislação do MPU é a única diferença, mas é uma matéria pequenininha. No material de estratégia são 4 PDFs. Então dá para você estudar tranquilo e não tá tirando tanto o seu foco de outros concursos. Beleza, pessoal? Essa é a dica que eu queria passar hoje. Se você gostou do vídeo,
Não perca os vídeos aqui do meu canal também, que eu falo sobre dicas e técnicas de estudo. Eu espero que te ajude aí, pelo menos o feedback do pessoal é muito bom. Se inscreva aqui no canal, curta esse vídeo, também acione o sininho. Do lado do botão de inscrição tem um sininho. Sempre que eu liberar um vídeo, você vai receber rapidamente esse vídeo aí para poder assistir. Beleza, pessoal? Um abraço, bons estudos, sucesso no MPU, vale a pena e até a próxima. Tchau, tchau.